tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais, mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era: Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar do seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Precisa submergir, as ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as almas não podem a naufragar, e leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma, de embora vem me acudir.
convosco estou para vos salvar. Sossegai. Muito boa noite a todos. Nós cumprimentamos a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando desta forma, através do áudio, por conta de que a nossa igreja, por decisão própria, decidiu não realizar cultos presenciais durante 2 semanas. E hoje pela manhã nós tivemos a mensagem através do vídeo, pastor Everton, e agora à noite estou trazendo uma palavra aqui para todos vocês através deste áudio. Eu quero convidá-los para abrirem comigo as Escrituras, a palavra de Deus lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 11. Pegue sua Bíblia aí e vamos fazer uma breve leitura desse texto de Juízes 11 para fazermos uma aplicação para esse tempo que nós estamos passando. Há poucos instantes eu estava lendo acerca de um acidente que aconteceu em 2015, né? Um avião, e morreram todos, né? Os passageiros, toda a tripulação daquele avião, um ato que não sabemos precisar a razão. O copiloto acabou derrubando aquele avião e achadas as caixas pretas daquele avião, a reportagem dizia que se ouvia os gritos daquelas pessoas que estavam conscientes de que aquele avião estava caindo. E ouve-se sempre que quando está caindo um avião, os ateus se acabam nesta hora. Então a palavra que mais se ouvia naquele momento ali da queda daquele avião era a palavra meu Deus, em vários idiomas, em várias línguas das nações daquelas pessoas que estavam ali naquele avião. Então, você já deve ter visto de pessoas que dizem assim, né, que há daqueles que só se lembram de Deus nos momentos difíceis. Ai, meu Deus! E isso realmente acontece. Eu quero ler esse texto aqui para fazer uma aplicação desta verdade em relação a esse momento que nós estamos passando. Então vamos ler Juízes capítulo 11, a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. E saltando para o verso 32, a Bíblia diz, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Pois bem,
era um tempo de guerra para os filhos de Israel. E se viram em aperto. Os amonitas chegavam com força, poderio bélico para lutar, e eles temeram pela própria vida. E o que fizeram alguns anciãos, alguns mais experientes, foram atrás de Jefté. Você pode perceber o que diz o versículo 1, que Jefté era um homem valente. A Bíblia diz que ele era valente, era uma espécie de líder, era um guerreiro. E o seu pai, Gileade, Jefté era de um relacionamento que ele tivera com uma prostituta. Ele nasceu, mas assim, com a sua esposa, Jefté teve vários outros filhos, e o que ocorre, segundo o versículo 2, é que esses filhos expulsaram Jefté, dizendo que ele não herdaria na casa do pai, porque era filho de outra mulher. Então, expulsaram seu irmão. Ele tinha, sim, direitos. Hoje, nos dias atuais, tem mais direitos ainda do que naquele tempo. Mais filhos que não fossem legítimos tinham também direito. Mas Jefté foi desprezado aqui pelos seus irmãos e foi expulso. Conste que ele era um combatedor de guerra. Quando aqueles anciãos perceberam a situação de perigo, de morte em que se encontravam todos, então foram atrás de Jefté. E é o que nos diz aí o versículo 4. Passado algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E então os anciãos, diz o verso 5, foram atrás de Jefté. Aquela ameaça de morte fez com que eles tomassem essa decisão. Lembraram daquele que haviam desprezado e foram atrás dele. E quando lá chegam, diz o versículo 6, que esta foi a palavra deles a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E a resposta de Jefté, que vem em forma de pergunta, é realmente algo muito sério, e é aquilo que eu gostaria de mais destacar aqui dessa passagem. É esta pergunta e também aquilo que Jefté declara no versículo 9, algo extremamente importante para a nossa compreensão. Então, eles vão até Jefté buscá-lo. Por que vão até Jefté? Essa é a pergunta que Jefté faz. Versículo 7. Porém, Jefté disse aos anciãos: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Então, eu queria dividir essa pergunta, não é? Então, por que vindes a mim agora? Então, eles não foram atrás de Jefté porque se tocaram em suas consciências do erro que tinham cometido contra o seu irmão. Não foi por terem se arrependido de terem o expulsado de casa, não foi por consideração a ele, não foi por amá-lo, não foi para reparar o erro cometido, mas foi tão somente porque estavam temendo pelas suas vidas, porque se viram em perigo de morte, se viram ameaçados e conscientes de que Jefté era um guerreiro, era um líder, era um homem corajoso, era um valente, foram atrás dele. E Jefté vai dizer: agora que estáis em aperto, aí está, portanto, o próprio Jefté dizendo a razão pelo qual eles foram atrás dele, simplesmente porque a corda estava apertando e o laço estava se fechando e eles estavam em perigo e por isso vieram recorrer atrás de Jefté. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, vocês têm visto pela televisão nos últimos tempos vários movimentos de orações no mundo inteiro, pessoas indo às praças, pessoas indo às ruas, nas igrejas. Há um movimento grande, uma efervescência religiosa de pessoas recorrendo a Deus nesses últimos dias. E a razão
é por conta do grande perigo, né, em que nós nos encontramos por conta dessa pandemia que já ceifou a vida de milhares de pessoas. Então, de repente, um pânico tem tomado conta das pessoas, uma espécie de terror, e as pessoas se veem em desespero. Sabemos que muitos têm morrido, não em si por conta da Covid-19, tão somente, mas também por outras questões oriundas desse tempo de difícil momento que nós estamos passando. Pessoas têm desesperado das suas próprias vidas. E muitos têm recorrido, têm buscado a Deus, mas não é pelo próprio Deus que tem buscado a Ele, de forma nenhuma. Não estão interessados, né, na santidade de Deus, não estão interessados na justiça de Deus, não estão demonstrando necessidade do caráter de Deus, na soberania de Deus, no senhorio de Deus sobre as suas vidas, mas tão somente em que Deus possa colocar a mão e pôr fim nessa pandemia. Eu também gostaria muito, e tenho orado por isso, pedido a Deus que o faça, mas essa não é a razão principal para que as pessoas busquem a Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, a Bíblia diz que ele morava numa terra de pessoas pagãs, idólatras, pessoas que viviam de costas para Deus. E por sua graça, Deus tira Abraão daquela terra e diz a Abraão: sê tu uma bênção. A maioria está tão somente atrás das bênçãos, enquanto o Senhor queria de Abraão que fosse ele a bênção. Muitos têm buscado, têm recorrido à religiosidade dos outros tempos, não por Deus mesmo, mas por aquilo que Deus pode fazer. Então é isso que Jefté diz aqui: por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? A palavra do Senhor nos mostra a resposta de Jefté àquelas pessoas com humildade. Primeiro os anciãos dizem: foi por isso mesmo que nós viemos a ti. Foram sinceros em dizerem, está aí no versículo 8, por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco. E ali já fizeram uma promessa de que ele seria o chefe sobre todos eles. Então no versículo 9, que eu quero destacar também nesse momento, há algo muito interessante que Jefté fala. A Bíblia diz: então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Vejam aqui, embora valente, embora guerreiro, Jefté tinha a humildade de reconhecer que ele, por si só, não seria capaz de vencer os amonitas. Então, olhe a expressão usada aí: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim. Então, ele reconhecia que somente do Senhor poderia vir o poder, poderia vir a graça que lhe habilitaria, lhe capacitaria, juntamente com os demais, a vencer os amonitas. Então, isso é um gesto de humildade da parte de Jefté. Ele sabia que só Deus poderia conceder vitória. O salmista, no Salmo 20, diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. E Jefté recebeu da parte de Deus graça para confiar que somente Deus poderia lhe dar vitória. E é isso que nós encontramos no versículo 32, também já citado. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então foi o Senhor que concedeu aquela vitória ao seu servo. Por isso nós vamos encontrá-lo lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação a todos que nos escutam nesse instante da mensagem de Cristo, da mensagem do Evangelho. Assim como a pandemia tem matado a muitas pessoas,
A pandemia pior que existe é a pandemia do pecado. E o pecado, a Bíblia diz que é o salário do pecado é a morte. Então a morte passou a todos os homens, porquanto todos os homens pecaram. Seja de Covid ou de qualquer outro tipo de problema, todos nós um dia iremos morrer. E nós necessitamos, assim como aqueles israelitas precisavam de Jefté, nós precisamos também de um Salvador. E somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo pode nos conceder perdão e conceder vida eterna. E esta é a maior necessidade que nós temos no momento. Não é a necessidade de uma vacina eficaz, embora todos nós estamos torcendo para que as vacinas cada vez mais cheguem com eficácia para combater essa pandemia. Mas a que nós mais precisamos é da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua graça salvadora, do perdão dos nossos pecados, do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Assim como Jefté foi desprezado por aqueles seus irmãos que os expulsaram de casa, mas depois foram buscá-lo, assim também Cristo foi também desprezado. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Cristo foi rejeitado e tem sido rejeitado nos últimos tempos também, mas somente nele o homem pode encontrar a salvação, somente nele o homem pode encontrar o livramento. Jefté era um pecador, mas Deus operou na sua vida, ele foi transformado, oriundo de um relacionamento, junto de Gileade com uma prostituta, mas nada disso foi levado em conta. Deus fez daquele homem um homem guerreiro, um homem valente, um homem que tinha fé, que tinha confiança, e por conta disso entra na galeria dos heróis da fé, dos melhores homens, conforme lá está escrito em Hebreus, no capítulo 11. Chama a atenção de todos para que pensem sobre o perigo também, não apenas da pandemia do Covid-19, mas do perigo que corre todos, porque a qualquer momento, seja de uma coisa ou de outra, nós podemos partir deste mundo para a eternidade, e antes que chegue esse dia, você precisa estar preparado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependa, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará a todos. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa de comida, Deus sabe que você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa de emprego, Deus sabe que você precisa de várias bênçãos, mas Deus sabe, acima de tudo, que você precisa de arrependimento, que você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a coisa principal que você tem que fazer nesse tempo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo também prometeu que um dia voltará. E isso deve levá-lo a refletir se está preparado ou não para essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Se está preparado ou não para partir deste mundo para a eternidade. Não o faça sem antes entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não busque a Deus tão somente por aquilo que Deus pode lhe dar de bens materiais, de saúde, de prosperidade financeira, ou seja lá o que for. Mas busque a Deus por Deus mesmo. Busque a Deus porque Ele é o Senhor. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único Salvador. Que Deus abençoe a todos.